Quando eu, minha esposa e as crianças entramos no carro naquela manhã, o nosso único desejo era fazer uma viagem feliz. Era fugir da rotina, do estresse do dia a dia. Era estreitar o laço familiar. Sara passou meses planejando os detalhes. Rodovias por onde seguir, atrações a serem vistas e reservando os hotéis mais confortáveis do caminho. Ela sempre foi organizadora de tudo e de todos os nossos passeios. O objetivo era chegar ao Grand Canyon em 2 dias. Uma longa viagem, uma aventura que estávamos preparados e ansiosos para realizar. No banco traseiro, Billy e Samantha não podiam conter a curiosidade e o entusiasmo. Enquanto Billy fazia 1000 perguntas por minuto, Samantha regalava os olhos em admiração com tudo o que via. Eu era o motorista, alegre, responsável e ao mesmo tempo preocupado. Uma mistura de sentimentos normalmente atribuídos ao chofé da família. As primeiras horas passamos sem transtornos, sem problemas, cantando nossas músicas preferidas e maravilhados com a mudança das paisagens. Tudo ia como havíamos planejado. O céu estava claro e a temperatura perfeita, até entrarmos no estado de Texas. À medida que fomos avançando, as nuvens foram agrupando e o céu escurecendo de uma maneira ameaçadora. De um momento para o outro, o céu mudou de claro e azul para um escuro assustador. Pouco tempo depois, a tempestade começou. A chuva caía tão forte que os limpadores do para-brisa já não conseguiam limpar. O vento açoitava sacudindo o carro de tal maneira que era quase impossível permanecer na estrada. A visibilidade caiu para quase zero. Eu quase não conseguia ver a estrada à minha frente. Sara implorava com uma voz preocupada que eu parasse e esperasse a tormenta passar. Eu podia ver o pavor nos seus olhos cada vez que me olhava. Mas a teimosia não permitiu. Continuei dirigindo pensando que era possível sair daquela tormenta como fiz em muitas outras. A resposta veio de maneira brusca e repentina. Num pedaço liso do asfalto, o carro perdeu a tração e saiu da rodovia chocando contra o tronco de uma árvore. O choque foi tão forte que jogou a todos nós de um lado para o outro do carro. Milagrosamente, ninguém foi ferido. O carro, no entanto, foi outra história. Não ligava. Agora estávamos presos quilômetros longe da próxima cidade e sem conexão telefônica para pedir por ajuda. O olhar de Sara dizia tudo. Incerteza, preocupação e medo. As crianças choravam. A alegria e o entusiasmo de antes havia dado lugar ao pavor. Eu sentia um nó no estômago por ter colocado a minha família naquela situação, sem ter a menor ideia de como sair. A chuva continuava. O vento soprava sacudindo o carro e uivando como uma fera. Justo quando tentava ligar o carro mais uma vez, uma batida na janela quase nos mata de susto. Do lado de fora, na chuva, estava um velho com uma barba encardida, dentes amarelados e uns olhos estranhos que pareciam penetrar o mais profundo do meu ser. Seu olhar transmitia uma sensação tão estranha que chegou a arrepiar os cabelos do meu pescoço. Cautelosamente, baixei um pouco o vidro da janela e ele perguntou com uma voz grave e áspera: "O que está fazendo dirigindo nesse temporal?" Eu expliquei a nossa situação na esperança que ele pudesse ajudar de alguma maneira. Ele escutou atentamente e depois ofereceu um lugar onde pudéssemos ficar até a tormenta passar. Na minha desesperação, nem sequer perguntei o que ele fazia caminhando naquele temporal ou como havia encontrado o nosso carro. Tudo o que pensei foi
e na segurança da minha família. Nós aceitamos a oferta, saímos do carro e seguimos o Senhor na chuva. 10 minutos depois, avistamos as luzes da sua casa. Uma velha casa de rancho deteriorada pelo tempo. O interior parecia ainda pior, com o piso de madeira rachado, o papel de parede despelando e o forte mau cheiro de mofo. As paredes decoradas com cabeças e chifres de animais por toda parte completava o estranho e sinistro aspecto do lugar. O velho parecia simpático. Nos deu roupas e preparou uma comida para a janta, que fez maravilhas acalmando as crianças e deixando Sara mais relaxada. Depois da janta, o velho sugeriu que passássemos a noite, uma vez que a tormenta continuava sem o menor sinal de parar. Ele tinha um quarto de visitas com 2 camas que podíamos usar. Ainda pensei em recusar e procurar uma outra maneira, um outro lugar. Mas as crianças estavam exaustas e confortáveis, fora da chuva. E concordei, pensando em sair bem cedinho pela manhã. Enquanto a gente acomodava no quarto de visitas, o velho começou a contar da história da casa do rancho, com um tom respeitoso, como se a casa fosse mais que uma simples construção. Segundo ele, a casa havia pertencido à sua família por gerações e gerações, desde os anos 1800, quando o rico homem de negócios do outro lado do país comprou as terras. Você sabe, disse ele com um sorriso estranho, existe uma história de como o homem de negócio e sua esposa ficaram tão ricos. Eu escutava sua história sem realmente prestar muita atenção, distraído pelos acontecimentos do dia e pela estranha sensação que sentia naquela casa. Eles mataram a primeira criança e ofereceram para o demônio em troca de riqueza e fortuna, disse ele com um tom de seriedade que arrepiou todos os cabelos do meu corpo. Você faria o mesmo, John? Perguntou o velho. Naquele instante, eu virei na direção dele, assustado e espantado. Eu nunca lhe disse o meu nome. Sem responder sua pergunta, virei para a parede e fiquei pensando quem era aquele velho. As horas passaram e dormimos. Sara com as crianças em uma cama maior e eu em outra menor. Lá para o meio da noite, acordei de repente sem poder mover. Meu corpo inteiro estava paralisado, como se eu tivesse segurado por uma força descomunal. E pouco a pouco meus olhos foram ajustando com a escuridão e vendo a figura de uma pessoa ao lado da minha cama me olhando. Era o estranho velho. Antes que eu pudesse gritar ou dizer alguma coisa, ele colocou sua mão sobre a minha boca e disse: Silêncio. Você não quer acordar sua esposa e filhos, quer? Os pequenos parecem tão em paz quando dormem. Murmurou ele tão próximo e com um bafo tão podre que quase me fez vomitar. Ouça com atenção. Quanto você realmente ama sua família? O suficiente para deixá-los viver? Ou prefere ter riqueza e poder muito além do que possa imaginar ou sonhar? Eu não podia falar. Não conseguia mover um músculo sequer. E o velho continuou. Existe uma maneira de conseguir tudo o que o teu coração deseja. Poder, dinheiro, luxo e uma vida abundante. Mas para isso existe um preço a pagar. Um sacrifício. A escolha é tua. Me dá o que quero e será imensamente recompensado. Eu sabia exatamente o que o velho insinuava. O que queria. Por um instante, pensei e desejei toda aquela fortuna. Mas rapidamente voltei à realidade e desisti. Porém, foi tarde demais. Tua decisão foi tomada.
disse o velho, esboçando um sorriso macabro e virando na direção de Sarah e das crianças. Naquele momento, o meu mundo veio abaixo. Minha vida foi destruída, estraçalhada, e nada pude fazer. Deitados na cama, sobre uma poça de sangue, estavam Sarah, Billy e Samantha, todos mortos. Eu fechei os olhos pensando que tudo aquilo não podia ser real, que era apenas um horrível pesadelo. Ao abrir os olhos novamente, tudo havia mudado. Eu continuava no carro, na beira da mesma rodovia, no meio do mesmo terrível temporal e com sangue escorrendo sobre os meus olhos. Eu não conseguia compreender o que passava. Onde estava a casa? Onde estava o velho? Onde estava tudo que vi depois da batida? Teria tudo aquilo sido apenas um pesadelo causado pelo acidente? Para minha tristeza e desespero, no banco traseiro estavam os corpos sem vida de Sarah, Billy e Samantha. Depois daquela noite, minha vida jamais foi a mesma. Perdi a vontade de viver e comecei a beber dia e noite como se fosse possível afogar a culpa e a dor que sentia. Em uma certa manhã, já com meia garrafa de uísque vazia, eu recebi um envelope sem remetente e com uma pequena nota que dizia: "Teu desejo é uma ordem." Poucos dias depois, ganhei vários milhões de dólares na loteria estadual. Parece que o que passou naquela casa e com o velho não foi somente um pesadelo. Foi algo real. E que, sem saber ou querer, acabei fazendo um maldito pacto com o diabo.